Olá, gente! Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Luana e esse canal aqui eu falo de viagem de modo geral. Eu saí do Brasil no ano passado, em novembro do ano passado, e vim pra Buenos Aires. E aqui dentro eu já viajei pra Ushuaia, que é onde aconteceu todo o caso que eu vou contar hoje. E esse canal aqui a gente fala da minha vida e de viagens, porque eu tô tentando seguir uma vida de nômade digital. E aí eu vou contando aqui minhas experiências e o que eu tiver na cabeça de contar. Então tem mais vídeos aí pra quem quiser. Também tem alguns casos que eu fiz desde quando eu tava no Brasil, e todos os casos são relacionados a pessoas que estavam viajando, porque como é um canal de viagens, eu tento, juntar essas coisas, porque falar de casos que aconteceram eu acho interessante, sempre consumir esse tipo de conteúdo no YouTube, e aí eu trouxe pra uma das listas de coisas que eu também trago aqui, mas não tão frequente. E esse caso eu achei interessante porque aconteceu justamente na cidade onde eu fui, em Ushuaia, e assim que eu cheguei lá, foi uma das primeiras coisas que eles me contaram quando eu cheguei. Foi literalmente na primeira semana, eu falei que eu queria fazer, que eu queria fazer as trilhas, isso e aquilo. E eles já me falaram sobre um incidente que aconteceu com uma turista. Eles não sabiam exatamente de onde que ela era. Algumas pessoas falavam que ela não era daqui, da Argentina, mas também falavam que não era brasileira. E algumas pessoas falavam que ela era da Argentina. Então, assim, eles não tinham muitas informações porque realmente tinha acabado de acontecer. E aí eles só me falaram pra eu tomar cuidado, que eu não posso ir sozinha, que eu tenho que usar a roupa certa. Porque, gente, Ushuaia, ela é a última cidade no sul do planeta. Então, assim, é frio. Pra gente que veio do Brasil, tá acostumado com sol, calor, até no inverno tem sol. Quando chega lá, assim, neve, frio e, sabe, só o olhinho, assim, aparecendo. Tampava toda a parte do meu corpo que tinha disponível pra tampar, eu tampava. Então, assim, eles falavam, eles explicavam que realmente tinha que tomar cuidado, principalmente com uma trilha e tudo. E aí, quando me falaram desse caso, disseram que era justamente, gente, na trilha que eu queria mais fazer. É Laguna Esmeralda. Ela não foi pra esse lugar, mas ela passou nessa trilha. Então, eles já me alertaram ali, porque era justamente a que eu queria fazer. E eu morri de medo, acabei de medo. Inclusive, aconteceu várias coisas quando eu fui fazer essa trilha, mas aí eu conto mais pro final desse vídeo. Primeiro, vamos focar no caso da Carla Ferreri. Carla Ferreri tinha 28 anos, ela era formada em economia e ela era, sim, argentina, ela era de Necochea. Gente, se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, tipo, meu espanhol tá bem bom, mas às vezes eu falo alguma coisa, uma pronúncia errada ali, então já me desculpa. Ela era natural de Necochea, porém ela formou em Tandil, ela formou em economia lá em 2016, junto com o namorado dela, Ezequiel. Então, assim, ela gostava muito do Necochea, tem a família dela, os pais, tudo. Só que ela adotou Tandil, assim, e depois que ela formou, ela continuou vivendo lá, ao menos é isso que tem nas informações, nas notícias. Ela continuou vivendo em Tandil porque ela gostou muito de lá, e também, depois que você faz faculdade num lugar, você acaba fazendo amigos e tudo, talvez trabalho, coisas assim, ela acabou ficando nessa cidade. Então ela gostava muito das duas cidades. Essas duas cidades, gente, as cidades são de Buenos Aires, porque pra quem não sabe, Buenos Aires é igual São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o estado, São Paulo, e a cidade São Paulo. Aqui também tem a província de Buenos Aires, eles chamam aqui de província, e tem a cidade de Buenos Aires. Então, Necochea e Tandil, elas ficam em Buenos Aires, na província, não a cidade. Deu pra entender, né? Então ela sempre foi dessa região aqui. E aí, parece que não é a primeira vez que ela ia pra Ushuaia, ela já foi outras vezes, porque a família dela é engajada com essas coisas de turismo. O pai dela, a família dela é de classe média alta, e o pai dela tem um cargo alto, no meio de turismo e tudo. Até vou ler pra você, gente, pra não falar errado. O nome dele é Daniel, ele foi o primeiro presidente em Necochea de Turismo, a empresa, a sigla Entur. E durante vários anos ele foi responsável pela Câmara dos Hoteleiros e hoje faz parte do Conselho de Administração. Então, assim, o pai dela era realmente envolvido nessas coisas de turismo e ela viajava muito, era de uma família que trabalhava com isso, então viajava muito, então nada disso era novo pra ela, sabe? E nas redes sociais ela tem fotos de viagem com a família, com a mãe, com os amigos. Então, assim, era uma coisa que ela realmente gostava de fazer. Não era algo louco igual eu, que saía assim, vamos viajar e foi, pegou a informação do Google. Não, era realmente de uma família que trabalhava com isso, que tinha informações e não era nada muito novo. Agora, falando um pouquinho também sobre ela de personalidade, os amigos e a família falavam que ela era muito estudiosa, que era muito carinhosa, e realmente, igual eu falei, tem muitas fotos dela com a família, com a mãe, viajando e tudo. Parece que ela era muito apegada a isso. Ela vivia em Tandil e ela gostou tanto dos amigos e tudo que ela adotou a cidade. Então ela realmente parece uma pessoa muito apegada à família e aos amigos. A família dela é relativamente grande, ela tem outros 2 irmãos e uma irmã. Essa irmã dela faz faculdade também em Tandil, de medicina veterinária. Esses 2 irmãos, creio que
estão vivendo em Necochea. Não tem muita informação sobre eles, mas parece que ela era a irmã mais velha. Agora, falando um pouco sobre, né, o incidente, como que aconteceu. Ela decidiu viajar com uma amiga. Isso ainda também pra mim fica muito nebuloso, porque depois, lá pra frente, vocês vão ver como que algumas coisas acontecem e não sei se essa é realmente amiga dela ou se era uma amiga meio distante, assim, ou então não batia muito bem da cabeça. Mas, bom, ela viajou com uma amiga dela, ao menos é isso que aparece em algumas matérias. Não foi sozinha. E ela foi pra Ushuaia com essa amiga, e aí elas se hospedaram no hotel Bestu Patagônia. Muitas pessoas falaram que elas contrataram esse lugar pra fazer a trilha, mas não, elas estavam hospedadas nesse lugar. Pra fazer a trilha, elas contrataram a empresa Ushuaia Blanca SRL, que lá em Ushuaia é conhecida como Tierra del Fuego Aventura. Essa é, ao menos, de acordo com as notícias, igual eu falei, é muito conturbado tudo, porque é muito recente. Então tem muita coisa que vai aparecer ao longo das investigações e tudo, do caso. Então, assim, eu tô pegando, talvez eu tenha que voltar pra atualizar tudo que aconteceu, mas então eu tô pegando o que tem agora de informação. Então, elas contrataram essa empresa pra fazer a trilha Orro del Albino, Glaciar Orro del Albino. Então, elas contrataram um guia pra fazer essa trilha, porque, igual eu falei, ela conhecia, né, essa coisa de turismo e tudo, e sabia da importância de ter um guia pra fazer uma trilha num lugar que você não conhece, né? Você fica perdido lá, vai com a roupa certa, não sei, alguma coisa pode acontecer. Então, né, com a experiência dela, mesmo familiar, assim, ela contratou esse guia, ela teve consciência de contratar esse guia. Ela foi junto, foi a amiga, ela foi 4 pessoas, e outros 2 turistas, mais o guia. Então, no total, 5 pessoas nessa viagem toda, nessa trilha. Só que aí, há algumas outras informações que dizem que tinham outros 2 turistas. Só que aí, eu não sei se eles contaram errado ali, mas a maioria diz que eram esses 4 mais o turista. Então, ela, a amiga, outros 2, que eu não sei se é homem ou mulher, mas outros 2, e o guia. Tá, eles foram fazer essa trilha. De acordo com as testemunhas, né, que imagino que são as 3 pessoas que foram com ela, contando com a amiga, disseram que a subida da trilha foi super tranquila. Quando chegou lá, eles deram água e comida, que tava incluída no pacote, e que tava tudo bem, todo mundo tava se sentindo super bem, tava tudo ótimo, perfeito, top. E aí, depois, a partir das 18 horas, mais ou menos, eles desceram. E, gente, eu fui pra lá e 18 horas é um horário meio tarde pra você começar a descer a trilha, se você não tiver experiência. Eu fui descer esse horário e eu me ferrei. Então, assim, contando de experiência própria, porque começa a escurecer, escurece muito rápido. E aí eu não sei, né, talvez a época que ela tava lá não escurecia tão rápido assim, mas eu cheguei pouco tempo depois, e nesse pouco tempo depois, escurecia muito rápido. Pra minha percepção, assim, é que escurecia muito, muito rápido. E aí eles começaram a descer essa trilha às 18 horas. Então, assim, eu imagino que no meio do caminho já não tinha mais luz, tinha que usar lanterna. Mas como a Carla já tinha feito trilhas antes, talvez isso era ok pra ela. Talvez era uma trilha pra pessoas mais experientes e não tinha tanto problema, assim, descer sem luz, né, usando lanterna e essas coisas. Porém, não diz que isso é se é isso que aconteceu, que eles já tinham experiência, ou se foi realmente um cálculo mal feito lá de descer nesse horário. Mas tá, ok, desceram às 18 horas. E aí, no meio dessa descida, a Carla começou a reclamar que não tava aguentando caminhar, que tava muito cansada, tava sentindo muito frio. E aí, o guia teve a brilhante ideia de deixar os outros três que estavam com eles, ir sozinho, e ele ficar com ela lá, cuidando dela. Assim, você contrata o guia pra poder fazer a trilha, o guia fala assim, vou ficar com ela aqui, vocês vão sozinhos. Eu ia cagar de medo, porque é um lugar que eu não conheço. Eu não sei, né, talvez também as pessoas que estavam junto ali, não, eu sei como é que termina aqui, é porque eles já tinham ido, né, então eles sabiam como é que voltava, mas eu ia morrer de medo, gente. Igual eu falei, tava escuro já. Eu imagino que, não, talvez tinha um pouco de luz, mas assim, já tá escuro, até terminar a trilha. E depois dessa trilha, você chega numa espécie de BR, eu chamo de BR, gente, sabe, avenida que só tem carro, não tem calçada. Pra mim é BR. E eles chegam lá, e aí tem um carro esperando eles da empresa. Então, tipo, eram esses 5 lá fazendo a trilha e tinha uma pessoa que ficava lá esperando. E aí, eles foram encontrar com essa pessoa lá e falou, olha, a Carla ficou lá com o guia e ela tá passando mal e tem que chamar socorro. Basicamente isso que disseram. E, gente, o que eu achei estranho que eu falei da amiga é que essa amiga foi junto com os 3. E assim, eu não ia deixar minha amiga sozinha com o guia no meio do mato passando mal. Não sei. Eu, particularmente, ia ficar meio assim. Eu ia deixar os 2 e falar, vai os 2 então, vou ficar com a minha amiga e chama lá a socorro pra buscar ela. Eu não ia embora, sabe? Porque tem outras 2 pessoas pra ir. Não ia uma pessoa sozinha. E eu imagino que essas pessoas saibam o caminho, porque se estavam tão seguras assim pra ir sozinho e deixar o guia com a menina, então, sabe? Não fez muito sentido. Por isso que eu não sei se realmente era amiga dela ou não, ou se era uma amiga meio desmiolada, ou é eu que sou louca, que não iria deixar minha amiga sozinha. Mas tá, foi lá e pediu pra chamar o socorro. E chamaram o socorro. Só que aí, em seguida, cancelaram. Disseram que não precisava, que eles iam socorrer a garota por meios próprios. E tá, o socorro virou e falou assim, tá bom, então. Eles tava já, tipo, quase tudo preparado. Aí ligaram pra eles falando que não precisava e eles, ok, beleza. E, gente, isso pode parecer estranho, mas não é, porque eles estão tão acostumados com ir lá socorrer gente e isso não é de graça. Pelo que eu entendi, você paga 10 mil pesos
coisas pra ir lá te socorrer. Então, assim, eles podem, não vão querer pagar, ou então, já realmente conseguiu alguma coisa, sabe? É muito comum, não é uma coisa fora do normal pra eles, então é por isso que eles realmente não foram. Pro pessoal lá do socorro tava tudo bem. E aí foi lá socorrer a menina, o pessoal, né, da empresa. Só que chegando lá, eles decidiram não, né? Eles perceberam que não teria como eles mesmos ajudarem a garota, que eles não tinham acessório suficiente, algo assim. E aí chamaram novamente o pessoal do socorro. Falaram assim, olha, a gente vai precisar de você sim, eu vou vir aqui. Só que, gente, isso já era passou das 22 horas. Já era quase de madrugada já. E o povo foi lá chamando o socorro. Claro que o socorro não tem hora, né? Você pode chamar ele a qualquer momento. Só que assim, gente, o tempão que passou. O que é que eles cancelaram antes? Não tem sentido isso. Aí tá, o pessoal se arrumou de novo e foi lá socorrer, porque é o trabalho deles, né? Foi lá socorrer. Só que quando chegou lá, eu não entendi se ela já estava sem vida ou se ela tinha acabado de ter uma parada cardíaca, mas já tinha, tipo, passou da hora, sabe? Já não tinha mais o que fazer. O socorro foi e acionou a polícia, falou assim, olha, a gente vai ter que acionar a polícia porque vocês chamaram a gente antes e depois falou que não precisava mais e agora isso aconteceu. Então, assim, não é um caso simples, né? Alguma coisa aconteceu aqui. Por que vocês cancelaram antes? Se vocês não tinham equipamento suficiente pra vir socorrer ela, por que vocês cancelaram a gente? E pior, passou horas que eles ficaram esperando pra ligar de novo. Então, não tinha sentido. Sabe, alguma coisa tava errada ali no meio. E aí, acionou toda a polícia, né? A família dela, igual eu falei, é uma família envolvida com isso, com turismo e tudo. Não é algo novo pra eles, então eles têm informação. E também é uma família de classe média alta, então eles vão conseguir advogados, vão conseguir a ajuda da mídia, da polícia, pra realmente investigar o caso e ver o que aconteceu. E aí, nas investigações, uma das coisas que ficou muito estranha é que as pessoas que foram socorrer foi o dono da agência, né? E 2 parentes. Então, assim, não foram pessoas especializadas. Eu não sei se essas eram as pessoas especializadas em buscar, né, alguém lá tá passando mal, mas pelo jeito que foi dito lá na matéria, parece que não. Parece que era somente o dono e os 2 parentes dele, porque, não sei, alguma coisa aconteceu ali e foi chamar justamente o dono. Não, sabe? Não parece algo certo. Parece que algo de errado passou. O cara ficou com medo, o guia, chamou o chefe dele, e aí no meio do socorro ali, quem que você vai chamar? Você vai chamar amigos ou família. E foi justamente isso que aconteceu. Foi 2 familiares do dono lá ajudar. Então ficou meio esquisito. E não tem informação se essas pessoas eram as pessoas treinadas pra poder ajudar alguém. Pela biópsia, né, que fizeram no corpo dela, parece que realmente não tinha nada fora do normal. Ela morreu de uma parada cardiorrespiratória causada pela hipotermia por conta das baixas temperaturas. E aí, eu não sei se eu falei isso anteriormente, gente. Nesse horário que ela tava lá esperando a ajuda, parece que o clima estava para tempestades e baixas temperaturas. Então, assim, ela tava passando mal, sentindo frio, pedindo socorro no meio de uma chuva, no frio. Porque, gente, lá faz frio. Muito frio. Pode olhar lá no meu Instagram, eu lá coberta de neve, faz muito frio. Então, assim, tava chovendo ainda por cima e eles não aceitaram o socorro e quiseram socorrer a menina por conta própria e deu toda essa merda. Então, não tem outras informações se realmente aconteceu alguma outra coisa. Na biópsia, realmente apareceu que ela morreu por conta disso, por conta do clima, do frio que ela tava sentindo. Muitas pessoas, quando eu tava em Ushuaia, agora falando da minha experiência, conversando com o pessoal dali, eles falaram que ela não tava com a roupa certa, que ela não tava com o sapato certo e coisas desse tipo, o que eu, particularmente, acho que não aconteceu. Eu acho que ela tava, sim, com as roupas e equipamentos certos. Por quê? Porque não era a primeira vez dela. Pode ser a primeira vez naquela trilha, por isso ela contratou um guia. Mas não era a primeira vez dela fazendo uma trilha, entende? Então, eu não acho que ela tava, tipo, vou com essa regatinha aqui, e esse all-star e vamos. Não, eu acho que ela realmente tava com roupas certas, porque ela era experiente nisso. A família dela trabalha no turismo, então não me pareceu ser isso que tinha acontecido. Porque muitos deles me falaram isso. E por que a população acha isso? Porque acontece muito acidente desse tipo. Não acidente de morte, porque isso foi uma coisa que impactaram eles. Mas acontece muito de a pessoa machucou o pé, ou sentiu muito frio e teve que ir o resgate. Porque, igual eu falei, as pessoas vão, principalmente do Brasil, com, sabe, assim, vou sentir um pouco de frio, vou pôr umas 2 blusas aqui e vai estar tudo certo. E não, você tem que ir com a roupa certa. Porque eles estão acostumados a ir salvar turistas que não sabem se vestir para fazer uma caminhada. Então eles acharam que isso aconteceu com ela, pode ter sido a mesma coisa. Mas não, eu não acredito nisso, não tem
tem informações sobre isso. Quando eu pesquisei, pode ser que no futuro apareça, igual eu falei. É uma investigação que começou agora, né? Então não tem tanta coisa assim ainda. Mas eu não acredito que seja isso, não. Eu acredito que realmente foi negligência da agência de turismo, que não quis chamar o pessoal do socorro. Até não sei se ia ficar mal pra eles, porque ela tava com guia, né? Ela não tava sozinha. Não sei. Não sei os motivos, mas pra mim foi negligência deles, que devia ter chamado e não chamou. Esse caso tá em investigação. Ainda não tem um culpado assim, mas tá muito mais tendendo pra agência, né, ter que levar ferro e alguma coisa acontecer com eles. E ter talvez alguma coisa a mais aí. Eu não acho que tem alguma coisa a mais. Eu acho que realmente é o medo da agência de ter chamado o socorro, porque é como se o trabalho deles tivesse sido mal feito e aí precisou de chamar o socorro. E acabou que, no meio disso, uma pessoa perdeu a vida. Pra mim foi isso. Foi só medo estúpido de uma agência de turismo que não soube fazer o trabalho direito. Agora, falando um pouco da minha experiência fazendo isso, fazendo essa trilha, né? Eu não contratei uma agência. Maravilhoso. Mas é porque eu tava com uma pessoa que vivia lá, que viveu lá a vida toda e já fiz essa trilha, tipo, 1 zilhão de vezes. Então, assim, beleza, tranquilo. Vamos. E fui toda equipada, gente. Igual eu falei, eu tava vivendo ali com pessoas do local, né? Então eles sabiam qual roupa que eu tinha que usar, qual sapato que eu tinha que usar, o que eu tinha que levar de comida. Então, assim, eu tava bem com assistentes bons, sabe? Eu tava com guia bom, equipamento, roupa, tudo certo, tudo ótimo. E vai eu. Só que quando eu fui, gente, a trilha, assim, né, o caminho, tava cheio de neve, cheio de gelo. Parecia que tinha tacado uma mangueira, assim, e congelou instantâneo. Então, quando você pisa, você escorrega, sabe? É gelo igual da geladeira mesmo, sabe? Aquele que a gente coloca o cubinho dentro do copo. Era isso, assim, uma prancha até o final de gelo. Então, assim, eu tinha que ficar desviando e indo na lateral, que na lateral tinha neve. Na neve eu posso pisar tranquilo. Entre aspas, porque não é muito confortável caminhar na neve. No meu Instagram, mais uma vez falando no meu Instagram, tem uns stories lá que eu fico zoando quando eu tô fazendo uma caminhadazinha leve ali no meio da neve. Mas, gente, é muito ruim, é desconfortável. Você pisa em falso, porque pode ter alguma coisa embaixo, uma pedra, um galho. É horrível. Então, o que era pra ser 2 horas de caminhada se tornou 5. Por conta disso, que eu tinha que ficar desviando e não era confortável pra mim, que nunca fui na neve na vida, fazer uma trilha no meio da neve, no meio do gelo. Tá, fui. E aí eu fui descer mais ou menos às 18 horas. Por isso que eu tô falando que quando eu vi na notícia que eles desceram a partir desse horário, eu já sabia que no meio do caminho ia ferrar, porque não ia ter luz. E eu não tinha levado lanterna, e nem o meu guia. Por quê? Na cabeça do meu guia, a gente não ia descer tão tarde, porque ele tá acostumado a fazer essa trilha. Então, assim, ele, vamos lá, vai ser rápido, a gente vai e volta, tá sol ainda, beleza. Só que não, porque eu caminho muito devagar, porque era a minha primeira vez. Então, na hora de descer, ele já sabia que ia dar merda. E assim, ai meu Deus, que guia horrível, gente. Era só uma pessoa que vivia lá, que falou, vamos fazer essa trilha. Então, assim, não era uma empresa igual essa menina. Então, eu tava morrendo de medo. Meu Deus do céu, quando o tempo ficou escuro e eu não tinha luz, só tinha o celular, graças a Deus, meu celular, a bateria dele é boa, eu sabia que ele ia sustentar. Só que mesmo assim, gente, o frio, quando fica sem sol, então fica mais frio ainda. Misericórdia. Foi o pesadelo. Eu realmente achei que ia acontecer algo de ruim, que eu ia passar mal, porque também você começa a ficar em pânico, né? Aí, sabe, você nem tá passando mal fisicamente, mas você tá tão apavorado que você começa a passar mal. Então, eu fiquei com muito medo e eu imaginei essa garota no meio dessa situação, misericórdia. Só que, por sorte, eu não passei mal, né, igual ela passou. E a gente encontrou com outras pessoas que tava totalmente equipado, tava com lanterna até na cabeça, gente. Tava com lanterna pra tudo quanto é canto. E a gente foi junto com essas pessoas e aí deu tudo certo, tudo na paz. A gente até tirou foto no meio do caminho. O pânico tinha passado, eu só tava só frustrada, pensando, meu Deus do céu, que frio, eu preciso ir embora pra minha casa. Senhor, como eu queria 30 graus, Belo Horizonte ali, meu café quente nos 30. Nossa, perfeito, maravilhoso, mas não. Tava lá no meio da neve, mas deu tudo certo. Depois a gente chegou lá como é que fala? Na BR. Tinha o carrinho lá esperando, foi pra casa e sobrevivi. E infelizmente não aconteceu com a Carla, que contratou uma agência de turismo que foi negligente com ela. Bom, gente, essa foi a minha experiência, essa foi a história da turista. Eu não trago casos aqui pra falar mal de ninguém, sabe? Pra difamar ou qualquer coisa desse tipo. Eu trago mais pra informação mesmo. Eu acho que é sempre bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa, principalmente pra quem quer viajar, quem quer conhecer outros lugares, que são climas diferentes, fazer coisas muito diferentes. Como que a gente tem que ter atenção, né, em pequenos detalhes. Então, assim, eu acho importante trazer esse tipo de história. Não é de forma alguma pra falar mal nem nada desse tipo, é pra informação mesmo. Eu acho que é bom a gente ficar bem informado sobre esse tipo de coisa. E é uma história que eu tive contato ali direto com a cidade, sabe? Com os habitantes, que eles falavam sobre o assunto. Então, eu achei interessante eu trazer. É isso. Me falei se vocês gostaram. Eu vou deixar uns links de alguns lugares que eu li sobre tudo, né? E é isso o vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. Eu vou tentar trazer um vídeo toda semana, gente. É muito difícil. Mas eu vou fazer o possível. Se inscreve aí no canal se vocês gostam daqui. Eu vejo muita gente comentando
comentando, falando, ai, eu adoro seus vídeos, ai, você é muito carismática, você é muito isso e aquilo. Então, gente, se vocês gostam de mim, por favor, me ajude, porque eu queria muito que isso aqui desse certo pra, né? Claro que pra isso também eu tenho que me dedicar um pouco mais, mas enfim. Vou tentar fazer do meu lado aqui, espero que vocês façam do lado de vocês aí, me ajudando, divulgando, curtindo, comentando e o que for. É isso, beijo, tchau.